Boa noite, irmãos. Desde já agradecendo a Deus por mais essa oportunidade da gente poder estudar a Bíblia. Abram suas Bíblias em João capítulo 18. Mais uma vez, que Deus possa continuar nos abençoando, que Deus nos dê capacidade, discernimento, que abra o nosso entendimento, nossos ouvidos espirituais, irmãos. A gente está na intenção de estudar entre Jesus ser traído e o seu crucifixo, o momento da morte dele. A gente pula, existe um gap entre ele ser traído e ele ser morto, e essa é a intenção desse estudo. A gente estudar para entender o que aconteceu nesse meio tempo. E a gente já estudou, a gente está pegando João como base desse estudo, já estudamos João capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 14. Nesse estudo que nós fizemos, um pouco mais de um mês, nós vimos que Jesus estava no jardim, e aí, irmãos, só fazendo uma breve ver de novo, irmãos, para a gente não começar do nada, recapitulando, a gente viu que Jesus estava no jardim com os 12, e aí ele foi traído por Judas. A gente viu pela Bíblia que era noite, que foi muitas pessoas prender Jesus, desde soldados ao povo, desde a esfera religiosa, todos foram atrás de Jesus, uma grande multidão. Nós estudamos isso. Nós vemos o caráter traíra de Judas sendo exposto. A gente vê que Jesus não foi capturado, mas ele se entregou, ele sabia disso tudo. Nós estudamos muito bem isso. Nós vimos Pedro agindo por impulso. Aí nós vimos um pouco sobre quais as consequências de agir por impulso. A gente estudou um pouquinho essa relação de Anás, Caifás, sacerdote do povo, sacerdote dos judeus, sacerdote dos romanos. A gente deu uma aprofundada nisso tudo. E aí a gente parou no versículo 14, em que Jesus, no versículo 12, a corte, o tribuno e os servos dos judeus prenderam Jesus e maniataram, algemaram ele e conduziram primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. Então a gente parou nesse ponto da história, irmãos. Mais uma vez, que Deus nos abençoe e nos ajude a entender. E aqui, como é um estudo, e a intenção do estudo é aprender, abro para, se alguém tiver alguma dúvida, levantar a mão e perguntar, porque não adianta nada vir na igreja e não entender o que está sendo dito. Visto que o intuito é um estudo para aprender mesmo a história e a ordem dos fatos, irmãos, e a importância de cada fato. Então, sintam-se à vontade de fazer uma pergunta. Vamos ler, irmãos, do versículo 15 ao versículo 18. Vimos que Jesus foi levado até Anás e Caifás. E no versículo 15 diz: E Simão, Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu então o outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: Não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: Não sou. Então aqui, irmãos, vai mudar um pouquinho o foco. Enquanto a gente estava falando de Jesus, como foi toda a sua trajetória, agora Jesus já está lá dentro e conta a história aqui de Pedro e esse outro discípulo. Irmãos, esse outro discípulo tem várias possibilidades, mas é mais provável que ele seja o próprio João. Afinal, é só no Evangelho de João que tem esse detalhe. E João costuma escrever dele mesmo na terceira pessoa.
Então, o que estava acontecendo? Jesus foi levado preso e Pedro e João o seguiram. Enquanto João entrou na sala do sumo sacerdote, Pedro ficou na parte de fora. E João volta para buscar Pedro, que estava da parte de fora. Lembra, irmãos, não era meia dúzia de pessoas, mas era muita gente, de todas as esferas. A gente leu no capítulo, aqui no capítulo 18 mesmo, no versículo 12, falando a corte, o tribuno, o servo dos judeus. Então tinha muitas pessoas. E a porteira pergunta se Pedro era discípulo de Jesus. E a primeira negação: não, Pedro negou. Ele estava num local com um monte de gente que prendeu Jesus. Até esse ponto, irmãos, Pedro negou ser discípulo de Jesus apenas uma vez, que foi o que a gente leu. Outro ponto importante é que, notem, foi feito a fogueira, pois na transição da madrugada e manhã ainda era frio, ressaltando que o julgamento de Jesus aconteceu antes do sol nascer, sendo que qualquer julgamento para a morte deveria ser feito de dia. Perante a tradição mosaica, irmãos, o julgamento deveria ser feito de dia e concluído antes do pôr do sol, especialmente na noite anterior ao sábado ou em alguma festa religiosa, que nós vamos ver que entra nesse caso. E se o réu fosse considerado culpado, a pena só poderia ser executada no outro dia, para reexaminar possíveis reversões. E o julgamento deveria ser feito de forma pública. Então, até aqui, irmãos, estava tudo errado perante o julgamento. E voltando para Pedro e João, João vem chamando Pedro para dentro e Pedro nega. E aí no versículo 19, no versículo 18 ainda. Ora, estava ali os servos e os servidores que tinham feito brasa e se aquentavam, porque fazia frio, e com eles estava Pedro aquentando-se também. Então aqui reforça o ponto de que esse julgamento foi feito à noite, quebrando as leis mosaicas. E no versículo 19 diz: e o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. 2 pontos, irmãos. Voltando agora a atenção para Jesus, não mais em Pedro e João, mas agora em Jesus. Anás começa o interrogatório. Ele pergunta sobre os discípulos e a doutrina. Ora, irmãos, a respeito dos discípulos não ia adiantar nada. Por quê? Como já foi visto no primeiro estudo, o amor e a proteção que Jesus exercia por eles. Olha aí no versículo 8 do mesmo capítulo. João, capítulo 18, versículo 8, diz: Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixar ir estes. Quem que eram estes? Os discípulos. Então, acerca dos discípulos, Anás não ia conseguir nada. Os membros do Sinédrio queriam saber até que ponto se propagava o movimento dos seguidores de Jesus. Se era de natureza política, se era uma ameaça a eles, a liderança religiosa, ou se era uma ameaça em relação ao domínio romano. Além disso, eles queriam qualquer informação que pudesse acusar Jesus contra os romanos. Uma vez que os judeus não tinham poder sobre a pena de morte, irmãos, mas Roma tinha. Por isso, o Sinédrio deveria apresentar uma causa plausível a Pilatos, o único que tinha o poder de autorizar a morte de Jesus. É mais ou menos o que nós estamos vendo no estudo de Atos com Paulo. Então, essa era a intenção dos judeus, arrumar uma desculpa, arrumar um motivo palpável para entregar para os romanos e falar, tá vendo? Por causa disso que ele tem que morrer. Nós vemos, irmãos, os doutores da lei. Notem, eles estavam com Anás, Caifás, sumos sacerdotes. Não era a ralé do povo judeu, mas eram doutores da lei. E esses doutores da lei quebravam a própria lei. Eles julgavam de noite e perto do dia de Páscoa, o que não poderia acontecer perante a lei, mas quebraram essa lei.
E para manter as aparências de correto, nenhum veredito foi dado por esse julgamento. O juiz não conseguiu obter nenhum fato de Jesus. Mas mesmo assim podemos observar toda forma de injustiça para acusar o justo Jesus. E no versículo 20 diz: E Jesus lhe respondeu: Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntaram e nada disse em oculto. Então, olha, o juiz pergunta a Jesus e ele fala: Ó, o que eu tinha para falar, eu já falei abertamente. Não é segredo para ninguém. Com essa resposta, Jesus negou que contasse com alguma organização secreta de natureza política ou religiosa. O que Jesus fazia não era secreto. Jesus nunca fez nada em segredo, mas o que se podia saber dele e de seus discípulos já se tinha falado abertamente, tanto na Galileia como nas sinagogas da Judéia ou em Cafarnaum. Ele pregou por todo lugar que ele andou. Jesus não era uma seita religiosa que se reunia no templo e fechava a porta só entre eles. Não, pregava para todos. A vida e as palavras de Jesus eram um livro aberto para qualquer pessoa ler. Em João, aqui no capítulo 5, versículo 31, voltem para a gente ver. João, capítulo 5, versículo 31 diz: João, capítulo 5, versículo 31, diz assim: João, capítulo 5, versículo 31, diz assim: Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Jesus faz alusão a um princípio judaico. Ninguém devia servir de testemunha em seu próprio favor. Além disso, irmãos, Jesus não precisava testificar a seu próprio favor, pois tanto ele como a sua mensagem já era universalmente conhecida. O que esse versículo está dizendo, irmãos? Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. É como, por exemplo, alguém falar: o irmão Murilo mentiu. Eu não posso falar que eu não menti, porque eu posso falar o que eu bem entender. Por isso que Jesus fala: ó, pergunta para os outros. Porque se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. E além disso, a sua mensagem era universal, todos sabiam, não era segredo. E aí, aqui voltando em João, capítulo 18, versículo 21, no versículo 19, o sumo sacerdote pergunta, e no 20, ele responde: Eu sempre falei abertamente ao mundo, e sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disso em oculto. E aí no 21 ele fala: Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que lhes tenho dito. Olha, irmãos, olha que interessante aqui. Jesus, ele não precisava testificar dele mesmo. Ele não precisava se autodefender, como nós vimos no versículo passado. Ele chega à seguinte conclusão: pergunta para quem ouviu. Por que você está perguntando para mim? Tem várias testemunhas. Pergunta para eles. Irmãos, Jesus pregou para muitas pessoas, muitas vezes. Assim seria extremamente fácil achar qualquer pessoa que já tinha ouvido Jesus falando para confirmar. Notem, não estava só Jesus e o sumo sacerdote, mas tinha uma multidão em volta deles. Lá em Marcos, capítulo 12, versículo 37, não precise ir lá, apenas escutem e prestem atenção. Marcos, capítulo 12, versículo 37, diz: Pois, se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade. É comum a gente achar na Bíblia falando de grande multidão que ouvia a Jesus. Por isso essa réplica decisiva e definitiva de Jesus ao sumo sacerdote Anás. Irmãos, alguns estudiosos dizem que ninguém deveria ser condenado com base no seu próprio testemunho, especialmente quando esse testemunho é arrancado. Trazendo para o português claro, o que é isso? É quando eu falo assim: é verdade, irmão Antônio, que você tem falado isso, isso e isso? Isso não poderia ser feito quando alguém supõe alguma coisa, quando você tenta arrancar alguma coisa da pessoa.
Muito pelo contrário, qualquer testemunho acusatório deveria ser apresentado por terceiros. Então, irmãos, notem, quanto mais a gente estuda o julgamento de Jesus, mais a gente vê injustiças e coisas erradas acontecendo. Quebras da lei por parte de quem mais defendia a lei. É bem provável, irmãos, que quando Jesus disse isso, ele apontou para as pessoas e até mesmo para os membros do Sinédrio que já tinham escutado ele. Assim, Jesus retruca com o sumo sacerdote com quem ele poderia obter resposta. Então, agora imagine a cena, irmãos. Jesus no centro sendo julgado, e aí, na frente dele, o pessoal do Sinédrio, os juízes, doutores da lei, aqueles que eram importantes. Na frente dele, e em volta, todo aquele povão que foi prender ele. Imagina essa cena. E aí o juiz pergunta, e aí, o que você fez, o que você falou? E aí Jesus aponta para eles assim, ó, não precisa falar para mim, pergunta para eles, ó, todos esses daqui já ouviram. Os próprios membros do Sinédrio já ouviram. O que você está perguntando para mim? Pergunta para quem já ouviu. Se é muito mais pesado um testemunho de terceiro, aí ó, pergunta para eles. Por que você pergunta para mim? E aí o versículo 22, irmãos, olha que interessante. Tendo dito isso, Jesus falando isso, um dos servidores que estavam ali deu uma bofetada em Jesus, dizendo, assim respondes ao sumo sacerdote? Olha, irmãos, olha que interessante. Jesus sofreu violência antes mesmo de qualquer julgamento. Não precisa ir lá, mas prestem atenção. Números capítulo 35, versículo 11 e 12 diz: Fazei com que vos estejam à mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha a homicida que ferir alguma alma por engano. E estas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra até que seja apresentado à congregação para o julgamento. Resumindo, olha, se alguém falou que o irmão Edvanil matou alguém, põe ele em algum lugar protegido, para que ninguém, de maneira premeditada ou com vingança, mate o irmão Edvanil antes do julgamento. Na lei tinha um amparo para que protegesse os que ainda não tinham sido batido o martelo. Foi feito isso com Jesus, irmãos? Não. Ele apanhou antes de que se batesse o martelo. Esse servidor que bateu em Jesus, provavelmente, irmãos, era um guarda romano. Era quem estava acompanhando lado a lado Jesus, pois Jesus estava sob custódia desse guarda naquele momento. Nesse ponto, irmãos, nesse versículo, começa a perseguição física a Jesus. Até esse momento, irmãos, antes desse versículo, só aconteceu a prisão e o julgamento, mas em nenhum momento tinham tocado em Jesus, agressão física. Pela Bíblia, nós podemos entender que eram frequentes esses castigos. Não precisa ir lá, mas escutem. Atos capítulo 23, versículo 2. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem a boca. Mesmo não sendo certa essa atitude, irmãos. No mesmo Atos capítulo 23, versículo 3 diz: Então Paulo lhe disse, Deus te ferirá a parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? Lembra que nós estudamos isso em Atos, irmãos? Olha, Jesus estava no mesmo lugar que Paulo. Ou melhor dizendo, Paulo estava no mesmo lugar que Jesus, irmãos. O que Paulo estava passando, Jesus já tinha passado. Essa agressão antes da hora, Jesus já tinha passado. E nós até estudamos no Atos, que Paulo fala até de maneira sarcástica, parede branqueada, que nós vimos lá em Mateus, o que significa isso? Que eram os túmulos, que por fora era bonito e por dentro era um lixo. E Paulo alfineta. Irmãos, a proibição de falar impensada e abusivamente está contida em Êxodo. Notem, por que esse embasamento, irmãos? Para a gente entender que tudo o que aconteceu no julgamento de Jesus foi injusto e foi pautado em alguma coisa. Lá em Êxodo, capítulo 22, versículo 28, não precisa lá, mas prestem atenção, diz assim: A Deus não amaldiçoará,
e o príncipe dentre o povo não maldirás. Com base nesse texto, foi criada uma ordenança de como falar com os seus superiores. Essa medida criou no povo uma veneração descabida com seus superiores, que se intensificava ainda mais no caso do sumo sacerdote. Para deixar isso bem claro para nós hoje, irmãos, no Brasil, por exemplo, nós temos chamamento para cada cargo político. O juiz do Supremo Tribunal Federal tem que ser chamado de Excelentíssimo. O presidente da República, Vossa Excelência. Um procurador público, Vossa Senhoria. Um cardeal, Vossa Eminência. São chamamentos atrelados ao título. E olha que interessante, caso você desrespeite isso, pode ser considerado como desacato, com base no artigo 331 do Código Penal, que define desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Então, olha, irmãos, você não pode chegar para um juiz e falar, e aí? E aí, cara, como que você está? Não pode, é desacato, é errado. É um absurdo, irmãos? Pois bem, na época de Jesus já tinha esses absurdos. Por isso que eu falo e sempre gosto de falar, não tem nada de novo nesse mundo, irmãos. É sempre o mesmo de sempre. É desacato à autoridade. Foi por causa disso que Jesus levou um tapa na boca. Ele desacatou a autoridade. Se você acha que isso é um absurdo, só acontece no Brasil, isso está contido na lei de Moisés, irmãos. Não que a lei falasse exatamente isso, mas eles pegam a lei naquela fissura por seguir ao pé da letra da lei, acabaram criando outras leis, irmãos, que é pior do que melhor. Então, no versículo 22, Jesus faz esse desacato em responder ao sumo sacerdote, em que, na verdade, ele nem desrespeitou, mas o sumo sacerdote achou que tinha desrespeitado. E no versículo 23 diz: Respondeu-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. E se falei bem, por que me feres? Olha a perspicácia de Jesus, irmãos. Assim como é falado nos estudos de Atos, ser crente inteligente, não é ser crente ignorante, estúpido. Ser crente inteligente. Olha a resposta de Jesus. Se eu falei mal, você anota aí que eu fiz alguma coisa de errado. Agora, se eu falei bem, por que você está me ferindo? A resposta de Jesus, irmãos, ela é muito menos explosiva e mais controlada do que a resposta que nós vimos de Paulo. Que quando ele apanha, ele diz: Deus te ferirá a parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei e contra a lei me manda ferir? Jesus não. Jesus dá uma resposta muito mais controlada. Ele não deixou que esse insulto fosse motivo da ira de Jesus explodir. Mas ele respondeu, muito bem respondido. Olha o que Jesus faz, irmãos. Nesse versículo 23, ele faz uma coisa que ele já tinha falado para os discípulos fazer. Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 39, diz assim: Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Olha, irmãos, essa é a verdadeira diferença de quem prega com a vida do que de quem só fala. Devemos ser igual Jesus. Subiu aqui no púlpito, falou, faça o que você está falando. Foi o que Jesus fez. Jesus falou, não resistais mal com mal. Se alguém bater na sua face, oferece a outra. E aí, o que aconteceu quando Jesus levou um tapa na boca? Ele revidou? Ele alfinetou como Paulo? Não. Ele deu uma resposta sensata. Jesus não perdeu o controle, nem se deixou levar pela ira, irmãos. Mas pelo contrário, mesmo sob circunstâncias tão duras, continuou aplicando a razão e a verdade. Já foi tema de pregação, irmãos. Você pode estar certo, mas se você fizer do jeito errado, está errado. Você pode estar certo e fazer do jeito certo, mas se você fizer na hora errada, está errado. Devemos ter esse controle, irmãos. Mesmo sob circunstâncias tão duras, Jesus continuou aplicando a razão e a verdade. Que possamos seguir o exemplo de Jesus
e controlar nossas emoções, irmãos, mesmo em momento tenso. E isso é um aprendizado para todo mundo. Controlar a emoção aqui, agora, é bonitinho, fácil. Mas na hora que o sangue ferve, e na hora que aquele irmãozinho dá uma cutucada, o que a gente faz? A gente consegue controlar igual Jesus ou a gente acaba alfinetando igual Paulo? Que a gente possa tentar, pelo menos, irmãos, ter esse autocontrole, a temperança. Além disso, irmãos, Jesus estava sob julgamento. Aquele momento era o momento do julgamento. Qualquer coisa feita ou falada pode ser usada contra você no tribunal. Quem nunca ouviu uma frase dessa em algum filme? Então Jesus sabia se qualquer coisinha que ele falasse, um pouco fora, para lá ou para cá, era o motivo, era o estopim, era a gota d'água que precisava para arranjarem um motivo para matar Jesus. Nós vemos, irmãos, que aquele ritual de justiça, não esse julgamento, mas um ritual de justiça, não passava de uma farsa. Não com o intuito de julgar aquele homem, mas de condená-lo. Imagine você, irmão, indo para um julgamento onde não vai ter julgamento. Vão procurar provas para te dar como errado. Era exatamente isso que Jesus estava enfrentando. Foi o julgamento mais injusto da história, irmãos. Primeiro, não tinha nenhuma acusação contra Jesus, sua conduta era inigualável. Pela lei, acusações passíveis de pena de morte deveria ser feita de dia, e aqui, como nós vemos, está sendo feito de noite, na noite para amanhã. E terceiro, qualquer investigação deveria ser realizada em tribunal público e não a portas fechadas. Quem que estava nesse tribunal? Aqueles que foram prender Jesus. Ora, irmão, eles foram prender e já levaram para o tribunal. Onde tem público nisso? Quem que foi para o tribunal? Quem foi prender Jesus. Passado ao público, não tinha nem tempo de passar ao público. Então foi o julgamento mais injusto da história. Outro ponto de se destacar, irmãos, é que o sumo sacerdote não recriminou o guarda. Quem bateu em Jesus não foi o sumo sacerdote, mas foi o guarda que estava ali do ladinho de Jesus. Então o sumo sacerdote perguntou, Jesus respondeu e o guarda deu um tapa em Jesus. O sumo sacerdote não bateu, mas ele também não recriminou. Assim, ele se torna cúmplice no maltrato com Jesus. Talvez até mais culpado por ser o sumo sacerdote, presidente daquele improvisado tribunal da justiça. Por isso, mais uma vez, irmãos, que Paulo mais tarde, naquela mesma ocasião, vai falar lá em Atos capítulo 23, versículo 3. Então Paulo lhe disse, Deus te ferirá a parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei e contra a lei me mandas ferir? Os que eram maiores na lei, irmãos, os que davam aula sobre a lei, os que mais se importavam com a lei, eram os que mais a quebravam. É o que a gente vê escancarado em Mateus 23, Mateus 24, quando Jesus dá uma aula para os escribas e fariseus. E aí, no 24, diz, e Anás mandou maniatado ao sumo sacerdote Caifás. Então aqui encerra essa parte, irmãos. Jesus foi preso, foi levado até Anás, e no versículo 24, depois desse julgamento, Anás manda prender e manda ao sumo sacerdote Caifás. Maniatado é algemado, irmãos. Saindo um pouco do texto bíblico e entrando na parte técnica da Bíblia, irmãos, este versículo ele causa um problema ao tentá-lo concordar com os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Somente no livro de João, Jesus foi levado a Anás e depois a Caifás, irmãos. Nos evangelhos sinóticos, Jesus foi levado diretamente a Caifás. Não tem esse julgamento de Anás que nós lemos até agora. Alguns estudiosos falam que era o mesmo tribunal. Então tem uma linha teológica que fala que é o mesmo tribunal. Mas outros estudiosos falam que realmente foi dois tribunais, que um deles estava somente em João. Por isso que só está contido aqui no livro de João. Então se alguém vier falar que a Bíblia tem contradição, que tem no livro e não tem no outro, não é isso, irmãos. Alguma linha fala que é o mesmo e outras linhas falam que existiram dois. Notem, quem estava aqui? Apenas João e Pedro. João entrou, Pedro não. Então, o único que poderia escrever isso foi João. Como não é relatado no livro de João,
o que aconteceu lá com o sumo sacerdote Caifás, irmãos, a gente vai ver brevemente no livro de Mateus. Então agora a gente vai sair de João e abram suas Bíblias em Mateus, desculpa, irmãos, Marcos. Abram suas Bíblias em Marcos. Desculpa. Vamos ler rapidamente, para a gente não perder o fio da meada. Marcos, capítulo 14, versículo 53 ao 65. Então vamos lá, irmãos. Jesus foi preso, foi levado a um sumo sacerdote, não adiantou nada, feriram a Jesus e agora levaram ele para outro julgamento. Marcos, capítulo 14, versículo 53 ao versículo 65. Diz assim, vamos ler. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes, e os anciãos, e os escribas. E Pedro seguia de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote. Estava sentado com os servidores, aquentando-se ao lume. E os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, e não achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificaram-se falsamente contra ele, dizendo: Nós ouvimos-lhe dizer, eu derrubarei este templo, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim o seu testemunho era coerente. E, levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: Nada respondeis? Que testificas estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar, e disse-lhe: És tu o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe: Eu o sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, e vindo sobre as nuvens do céu. Versículo 63. E o sumo sacerdote, rasgando suas vestes, disse: Para que necessitais de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia. Que vos pareceis? E todos os consideraram culpado de morte, e alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhes punhadas, e a dizer-lhes: Profetiza! E os servidores davam-lhe bofetadas. Olha que interessante, irmãos. Isso não é relatado no livro de João, mas para dar continuidade à história, pegamos esse gancho em Marcos. Resumindo aqui, irmãos, o que acontece? Foi um julgamento completamente diferente do primeiro. Alguns pontos podem parecer igual, mas teve pontos bem diferentes. No versículo 55, irmãos, novamente mostra eles buscando prova contra Jesus e não achavam. Novamente, não era um julgamento justo, mas uma encenação que procurava qualquer prova para matar Jesus. No versículo 56, irmãos, diz que muitos testificavam falsamente contra eles, mas os testemunhos não eram coerentes. Então, enquanto um falava uma coisa, o outro falava outra. Eles até achavam testemunhos, mas eram falsas. As mentiras não batiam, irmãos. No 57 e 58, é quando aparentemente eles descobrem uma mentira que todos falam igual. Que todos falassem a mesma coisa, que Jesus ia reconstruir o templo em 3 dias, não por mãos de homens. E no versículo 59 dá um detalhezinho muito interessante, que diz assim: e nem assim o seu testemunho era coerente. Irmãos, os romanos se preocupavam com qualquer ação violenta contra o templo que viesse a perturbar a tranquilidade em Jerusalém. Lembra que nós estudamos em Atos. Roma queria paz e tranquilidade, não queria tumulto. Então qualquer coisa que fosse motivo de tumulto, Roma iria cortar. Mas provavelmente, nesse momento que cada um falava uma coisa, o que Roma fazia? Eles pegavam essa pessoa que falou, levavam para um lugar separado e conversava com ela. Então fez isso com todas as pessoas que falaram a mesma coisa. E nessa conversa, eles perceberam que as histórias não batiam.
Por isso que fala, nem assim o seu testemunho era coerente. E no versículo 60, Caifás usou qualquer acusação para dar andamento no julgamento. E no versículo 61, ele pergunta e Jesus não responde nada. Por que Jesus não respondeu nada, irmãos? Ah, porque ele não sabia o que falar, porque Jesus estava com medo. Lembra, João capítulo 5, versículo 31. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Nada do que o sumo sacerdote estava perguntando, o pessoal ali não sabia, mas eles queriam cutucar Jesus. Além disso, irmãos, Jesus sabia que não ia adiantar nada do que ele falasse, visto que era um julgamento com o final previamente decretado, irmãos. Sabemos que o julgamento foi injusto, mas também sabemos que isso tinha que acontecer com Jesus, irmãos. Qual que é o intuito disso tudo? Jesus mostrando que ele era inocente e que ele estava morrendo de maneira injusta. Bom, e no versículo 62 é quando Jesus fala, e foi o que precisou, irmãos, foi a gota d'água. Novamente, nada que Jesus já não tinha dito. Não era um segredo, era o que Jesus vinha falando. E no versículo 63 e 64, pronto. O sumo sacerdote rasgando suas vestes, já fez aquele escarcéu, começou a fazer barulho. Para que necessitais de mais testemunhas? Pronto, a gente já tem a prova que precisa. Todo mundo aqui ouviu a blasfêmia. O que vocês acham disso tudo? E ele fala, todos consideraram culpado. Pronto, irmãos, o motivo, qualquer motivo serve. Achou o motivo? Agora mata. Ponto. Foi esse o julgamento de Jesus. Finalmente, o sumo sacerdote conseguiu o que queria para encerrar o caso. Lembrando que a acusação feita pelas testemunhas não tinha nada a ver com o que o sumo sacerdote perguntou a Jesus. O sumo sacerdote perguntou de filho de Deus e o povo falando de reconstruir o templo. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra, irmãos. Mas pouco importava. Não precisava de um motivo sério, de uma linha séria, não. Só precisava de qualquer motivo plausível. E a culpa da morte de Jesus foi considerada por todos. Marquei todos. Não foi meio um pouco, a maioria foi todos, irmãos. Independente de qual classe que eles eram. Todos queriam a morte daquele homem. E aí no versículo 65, irmãos, é aqui que começa a brutalidade. E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe punhadas, e dizeis, profetiza. E os servidores davam-lhe bofetadas. Olha, irmãos, se no julgamento com Anás ele levou só um tapa na boca, agora não mais. Nesse ponto, cuspiram nele, então houve humilhação. Bateram nele, o tapa agora virou carinho. Debocharam dele, irmãos. Eles cobriram o rosto de Jesus e começaram a bater. E aí o que eles faziam? Cobria, batia e falava, ó, quem que te bateu agora? A outra ia lá, cobria, batia, quem que foi? Vai, profetiza aí. Você não é o Jesus que sabe de tudo mesmo? Profetiza. Provocaram, irmãos. Nesse ponto, podemos imaginar aquela multidão de pessoas descontando sua raiva em um homem inocente. E aqui, para ficar bem clara essa cena, irmãos, acho que todo mundo já viu aqueles filmes, aqueles documentários, que tem um monte de leão cercando, sei lá, uma zebra. Na hora que o primeiro vai e ataca, vai todos os leões e começa a atacar e morder de todos os lados. Foi exatamente isso que aconteceu. Aquele povo vendo Jesus e segurando. Mas na hora que o primeiro foi toda aquela multidão bater e fazer tudo de ruim com Jesus, irmãos. É isso que acontece no tribunal com o outro sumo sacerdote. Voltando em João, irmãos. Voltando para João. E aí, irmãos, por isso que é interessante a gente conseguir ligar um evangelho com o outro. Esses detalhes que enriquece a história, que mostra que não foi um julgamento nada justo, não está aqui no livro de João. Por isso que a gente usou João como uma base, mas indo também para outras partes para complementar. E agora no versículo 25 até o versículo 27, diz assim, vamos ler o versículo 24 também. E Anás mandou o maniatado ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe, pois, não és tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse, não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, perante aquele a quem Pedro cortara a orelha, disse,
Não te viu no horto com ele? Pedro negou outra vez e logo o galo cantou. Então, olha, irmãos, para a gente não perder muito tempo e nem perder o fio da meada, a cena agora muda. Não fala mais de Jesus, mas foca em Pedro. Se antes, como nós vimos no versículo, no primeiro estudo, ele estava empenhado, Pedro estava empenhado em defender Jesus a ponto de tirar a espada e cortar a orelha, agora ele estava se esquivando de se posicionar ao lado de Jesus. Então antes ele tirou a espada e cortou. Agora, nem em palavras, ele estava do lado de Jesus. É bem provável, irmãos, que Jesus não viu essa cena, porque Jesus estava dentro e Pedro do lado de fora. Mas Jesus sabia que isso iria acontecer. E agora, irmãos, prestem bem atenção nisso. No momento do seu julgamento, de injustiça, de agressão física, nem mesmo seus discípulos estavam dando apoio. Quando você achar que você está no fundo do poço, lembra disso. Jesus também já esteve no fundo do poço e não foi só uma vez. No pior momento da vida dele, ninguém estava lá, irmãos. Jesus saberia. Ele é onipotente, onipresente, ele sabe de tudo. Não, Pedro negando. Jesus apanhando, sendo humilhado, sendo cuspido, e Pedro nem falar, não, eu estou com ele. Não. Jesus, irmãos, ficou sozinho nesse momento. E em João, irmãos, não é relatada a tristeza de Pedro ao ouvir o galo cantar, mas nos evangelhos sinóticos é. E notem, aqui não fala nada que Pedro ficou triste, só fala que Pedro negou e o galo cantou. Por isso que é interessante quando a gente estudar um dos evangelhos, estudar acompanhando todos, porque um enriquece o que falta no outro. Mas nós não vamos nos ater em Pedro, a tristeza dele, porque o foco é Jesus. O que aconteceu com Jesus entre ele ser preso e ser morto. E no versículo 28, irmãos, para a gente terminar aqui, para não ficar vagando a história, diz assim: depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminar, mas poderem comer a Páscoa. Irmãos, eu sei que já estamos avançados, mas prestem atenção nisso, para a gente dar o link para o próximo estudo. Depois do julgamento de Anás, de Caifás, depois de levar tapa na boca, ser cuspido, de apanhar, levaram ele pela manhã. Então, se alguma hora era para começar o julgamento, era agora, e não os dois que já tinha acontecido. Então, não fizeram apenas um julgamento à noite, mas dois. E como já estudado, se o réu fosse declarado culpado, poderia decretar isso só na manhã seguinte. Porém, foi exatamente o que o sumo sacerdote não fez. Quem julgou e decretou a morte de Jesus, irmãos, usou a lei como base, blasfêmia. Mataram Jesus porque ele foi contra a lei, e para matar Jesus também foram contra a lei. Foi quebrando a mesma lei, essa mesma base que usaram para matar Jesus. Trazendo para os dias de hoje, irmãos, é como se falassem para Jesus assim, ó Jesus, você está sendo morto porque você infringiu a lei. E quem falou isso fez a mesma coisa que Jesus e não foi morto por causa disso. Notem, já ouviu aquela coisa? Não é o que fala, mas quem fala? Cuidado, irmãos. Por isso que eu queria entrar nesse versículo. Cuidado. Você que gosta de lei, de ficar apontando nas minúcias dos outros, cuidado para não fazer pior. Quem estava julgando Jesus estava cuidando da lei, mas estava fazendo pior do que quem estava sendo julgado. Então, para aquele que gosta de lei, de que isso não pode, daquilo pode, daquela coisa rígida, cuidado. Você que gosta de impor regras, limites e ações que não são bíblicas para os outros, faça a mesma coisa quando o culpado for seu ente querido, quando for seu filho. Aqueles que gostam de pôr lei para tudo, a mesma lei que você impor para o coleguinha, para o seu irmãozinho, imponha no seu filho. Porque senão você está fazendo a mesma coisa que o juiz fez quando julgou Jesus. Que é aquele exemplo clássico, irmãos, clássico que acontece. Sabe aquele pastor que tem os filhos dele pequenininho e a irmãzinha que senta lá no fundo tem um filho
que entrou na igreja, engravidou uma mulher, não, vai ser expulso da igreja, a mãe não pode conversar com o filho, porque está aqui na Bíblia, que não pode, exclui ele da relação, tira ele da sua vida. Aí aquela irmãzinha, coitada, né, ou sai da igreja, ou fica sem o filho. Passa o tempo, e o filho do pastor, daquele que falou, faz a mesma coisa. E aí o que acontece, irmãos? Ele fala para o filho dele sair da igreja, que nunca mais vai ter contato? Não. Não, mas veja bem, irmãos, nesse caso é diferente. Não é bem assim. Não precisa tomar essa atitude, não tem por que ter essa ação. Alguém já viu isso? É familiar isso? Acusar alguma coisa para o outro e quando é o seu, não aconteceu nada? Foi exatamente o que aconteceu com Jesus, irmãos. Os doutores da lei, que impunham para que o outro que quebrasse a lei fosse morto, para eles não, porque eles estavam fazendo isso em prol da lei. Quem faz esse tipo de coisa fica arrumando desculpinhas e coisinhas sem sentido para se respaldar biblicamente. Assim como Caifás se respaldou em testemunhos falsos. Em Mateus 23, 24 diz: condutores cegos que coaizam mosquitos e engolis um camelo. É isso, irmãos. Aquele sinédrio coou o mosquito de Jesus, mas engoliu o camelo da testemunha falsa, do julgamento durante a noite, do julgamento de portas fechadas, de decretar a culpa sem ter culpa. Foi isso que aquele julgamento fez, irmãos. E até esse ponto, o julgamento de Jesus estava somente na esfera religiosa. Mas quando levaram Jesus para a audiência, agora entrou na esfera social e política também. Amém, irmãos? Então a gente vai parar aqui e no próximo estudo a gente continua do versículo 29 em diante. Espero que os irmãos possam ter entendido. Eu sei que é pesado, eu sei que é chato, mas a história bíblica está aí, a gente tem que estudar e entender, porque são os detalhes que enriquecem a história, irmãos. Como é uma coisa que a gente bate muitas vezes, passa por cima, a gente foca mais no ato da crucificação. O ato do julgamento também ocorreu muitas injustiças que a gente tem que estar de olho para não repetir e não fazer igual. Amém, irmãos? Alguma dúvida? Que Deus possa nos abençoar. Irmão Daniel?